Naquela manhã cinzenta, em que o céu parecia carregar o peso de algo não dito, os portões de uma penitenciária no interior de São Paulo se abriram com a lentidão de quem guarda segredos antigos. O ar frio tocava os rostos como um lembrete de que nem sempre os dias começam com luz. Às vezes, eles começam com acerto de contas. Guardas atentos, câmeras estáticas, passos contidos. Entre os sussurros dos funcionários, um nome se espalhava como fogo em mato seco. Um carro preto, discreto, deslizou até a entrada e dele saiu uma figura inconfundível. Tentava se esconder sob o boné escuro e os óculos que apagavam o brilho do olhar. Mas era impossível esconder quem ele era: Ronaldo. O fenômeno. Não havia imprensa. Não havia seguranças. Só ele. E uma expressão carregada de algo que os anos de fama não conseguem apagar. Era mais do que um ex-jogador entrando em um presídio. Era um homem em busca de algo. Talvez respostas, talvez perdão, ou quem sabe apenas compreensão. Cada passo ecoava nos corredores da prisão como batidas de um tambor antigo, despertando memórias adormecidas. Os presos, os agentes, os funcionários, todos sabiam. Sabiam que ali não se tratava de uma visita qualquer. Era uma jornada pessoal, silenciosa e profunda. Do outro lado da ala, alguém aguardava. Talvez sem saber. Robinho. Um rosto outrora símbolo de alegria nos campos, agora marcado pelas escolhas que o levaram àquele lugar. O reencontro entre eles não precisou de palavras. Não houve abraços nem sorrisos. Apenas um olhar que carregava o peso de toda uma era, e um aperto de mão que parecia durar mais do que o tempo permitiria. Naquele instante, não se falou sobre futebol, nem sobre fama, nem mesmo sobre o passado glorioso que dividiram em gramados e manchetes. O que foi dito, aquilo que não vazou, mas ecoou, era sobre humanidade. Sobre o que sobra quando os holofotes se apagam. Sobre o que resta quando a alma precisa encarar seus próprios fantasmas. O presídio, feito de paredes frias e grades imutáveis, tornou-se palco de uma história que ninguém esperava ouvir. Um ídolo nacional e um amigo caído. Dois caminhos que se separaram, mas que ali, naquele momento, voltavam a se cruzar de forma crua, real e profundamente humana. Robinho, antes chamado de Rei da Pedalada, agora vivia dias marcados por silêncio e repetição. Seu mundo tinha encolhido ao tamanho de uma cela, onde os sons do passado, os gritos de torcida, os flashes de câmeras, os aplausos, pareciam zombar da realidade presente. Ronaldo, por outro lado, seguiu um caminho diferente. Tornou-se empresário, dono de clube, inspiração para novos talentos. Mas, acima de tudo, manteve-se homem, fiel à sua essência. E foi essa fidelidade, esse senso de lealdade, que o levou até ali. Porque a amizade de verdade não desaparece. Ela silencia, mas não se apaga. Naquela sala de visitas fria, onde o tempo parecia parar, dois gigantes dividiam o espaço com a sombra do passado. Não era um reencontro de glórias, mas de verdades. E às vezes, é justamente nesse lugar desconfortável que nasce a verdadeira transformação. Porque a vida não se mede apenas pelas conquistas, mas pela coragem de encarar o que somos quando elas se vão. Se essa história te tocou de alguma forma, lembre-se, todos nós temos alguém que precisa de um olhar sincero, de uma conversa sem máscaras, de um gesto de presença. Compartilhe este vídeo com quem precisa se lembrar que o recomeço pode surgir mesmo nos lugares mais improváveis. E se você quer mais histórias que despertam, curam e inspiram, inscreva-se no canal e continue essa jornada com a gente. O caminho é longo, mas juntos, somos mais fortes. A porta se fechou atrás deles com um som surdo e pesado, como se selasse não apenas a sala onde estavam, mas também o destino daquela conversa. Ali, entre paredes nuas e luz fria, o reencontro entre dois ídolos ganhava contornos de algo muito maior. Um confronto silencioso entre passado e presente, entre lealdade e verdade, entre aquilo que fomos e aquilo que nos tornamos. Não era apenas uma visita. Era o início de um mergulho doloroso em feridas antigas. Um momento carregado de tensão, em que a amizade construída ao longo de tantos anos precisaria provar sua força diante do peso das escolhas e das consequências. Não havia jornalistas. Não havia plateia. Apenas Ronaldo e Robinho. Dois homens. Dois amigos. E um abismo entre eles. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto.
Não aquele silêncio confortável entre velhos amigos, mas o silêncio espesso de quem carrega nos ombros uma verdade difícil de ser dita. Na expressão de Robinho, um sorriso forçado tentava esconder a angústia nos olhos. E embora as palavras tentassem soar leves, o peso da culpa era visível. Do outro lado da mesa, Ronaldo respirava fundo. A cada inspiração, parecia buscar coragem para falar. Porque às vezes, olhar alguém nos olhos dói mais do que qualquer sentença. O reencontro, que poderia ter sido de alívio, tornou-se um campo minado emocional. O que dizer quando o coração quer acolher, mas a consciência exige lucidez? Como estender a mão sem parecer que se ignora o que aconteceu? Ronaldo falou com a franqueza de quem não foi ali para encobrir erros, mas para buscar sentido, para entender se ainda existia, dentro daquele homem, o garoto de 18 anos que fazia a alegria de uma nação. O jovem leve, risonho, ousado, que driblava não apenas zagueiros, mas também a dureza da vida com um sorriso no rosto. E ali estava o conflito. Não era sobre inocência ou culpa. Era sobre humanidade, sobre decepção e memória. Sobre o que resta de uma amizade quando tudo o que a sustentava começa a ruir. Porque o verdadeiro teste da lealdade não é o tempo. É o que fazemos quando o tempo revela verdades difíceis. O clima era tenso, mas necessário. E naquela sala, em que cada palavra parecia pesar uma tonelada, começava uma conversa que não caberia em manchetes, mas que, com o tempo, ecoaria muito além daquelas grades. Às vezes, é preciso encarar o espelho mais doloroso, o reflexo daquele que um dia você chamou de irmão. Se você chegou até aqui, é porque sabe que nem toda amizade vive de festa. Algumas só se provam no vale. Compartilhe essa história com quem acredita que o perdão começa com a verdade, e que enfrentar não é romper, é reconstruir. Continue com a gente nessa jornada de alma, de quedas e recomeços. Porque no fim, todos nós temos um pouco de Ronaldo e um pouco de Robinho dentro de nós. O tempo, naquela sala fria, parecia ter parado. Como se o próprio relógio, diante de tanta densidade emocional, se recusasse a avançar. Do lado de fora, o tilintar metálico das chaves e os passos dos agentes penitenciários seguiam seu ritmo habitual, como se nada estivesse acontecendo. Mas ali dentro, entre quatro paredes e dois corações inquietos, o mundo estava suspenso. Como se o passado inteiro, com todas as suas glórias e feridas, estivesse sendo lentamente remexido. Robinho, com os olhos marejados, rompeu o silêncio. Suas palavras não vinham com raiva, mas com uma dor crua. Uma dor de quem perdeu mais do que fama, mais do que contratos. Perdeu o respeito. Perdeu a própria imagem no espelho. E quase perdeu a família. Aquele desabafo não era uma tentativa de defesa, mas um grito interno. O tipo que só quem já afundou entende. Mas Ronaldo, firme, manteve o olhar. Não havia frieza em sua postura, apenas uma lucidez que o tempo e as quedas lhe ensinaram. Para ele, o problema não era o arrependimento, era a responsabilidade. Porque na vida, os erros não desaparecem com lágrimas. Eles se transformam em escolhas. E escolhas, cedo ou tarde, cobram o seu preço. A tensão era palpável. O que antes parecia uma visita carregada de saudade, agora era um confronto direto entre dois mundos, que um dia correram lado a lado, mas se separaram nos detalhes, nas decisões, nas consequências. Ronaldo não levantou a voz. Não acusou. Apenas disse o que precisava ser dito. Que não estava ali para julgar, nem para pregar sermões. Estava ali para lembrar. Lembrar Robinho de quem ele já foi. Quem sabe, de quem ainda poderia ser. Se tivesse coragem. Essas palavras pairaram no ar como um desafio silencioso. E pela primeira vez, Robinho cedeu. Não com palavras, mas com o gesto mais sincero. Baixou a cabeça e respirou fundo. Talvez ali começasse o verdadeiro reconhecimento. Não do crime, não da sentença, mas de si mesmo. Da parte que ficou para trás, esquecida entre os gritos da torcida e os flashes da fama. Enquanto isso, do lado de fora, a presença de Ronaldo começava a causar comoção entre os internos. Murmúrios surgiam nos corredores, olhares curiosos se aproximavam das frestas. É o Ronaldo mesmo. Caraca! Alguns sussurravam como se estivessem vendo um fantasma, ou talvez um milagre. Mas Ronaldo não ligava. Porque o verdadeiro espetáculo não estava acontecendo do lado de fora. Estava ali,
diante dele, na forma de um homem quebrado. Um amigo, sim, mas também um espelho. E espelhos, quando encarados de verdade, não perdoam. Com voz calma, mas firme como aço, Ronaldo deixou escapar uma verdade cruel. O talento nunca protegeu ninguém da vida real. Porque a vida real, ela não grita seu nome nas arquibancadas. Ela não aplaude seus feitos. Ela cobra. E cobra com juros. Robinho engoliu seco. E, pela primeira vez, calou. Não por orgulho, mas porque sabia que nada que dissesse superaria a realidade que agora o envolvia. O silêncio que se formou naquela sala não era o mesmo de antes. Não era tensão. Era peso. O peso da verdade. O peso da amizade. O peso de tudo o que foi e de tudo que ainda poderia ser, se a coragem permitisse. Essa história não é sobre ídolos. É sobre seres humanos. Sobre recomeços que só nascem quando se encara a verdade, sem atalhos, sem máscaras. Se isso tocou seu coração, compartilhe. Porque talvez alguém ao seu redor esteja precisando ouvir isso hoje. E se você acredita que toda queda pode ser o início de uma nova jornada, inscreva-se no canal. Aqui, cada história é um convite para refletir, mudar e renascer. Porque, no fundo, todos estamos tentando reencontrar quem realmente somos. Naquela sala fria, o tempo continuava imóvel, como se o universo soubesse que ali, algo maior que qualquer campeonato estava em jogo. Ronaldo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa de concreto. O olhar firme e direto penetrou fundo, como se tentasse atravessar as camadas de silêncio, mágoa e negação que cercavam o amigo à sua frente. E então veio a verdade. Não aquela ensaiada, revestida de frases politicamente corretas, mas a verdade crua, que corta como faca. Ronaldo estava ferido, não apenas pelo que Robinho havia feito, mas por tudo aquilo que ele deixou de fazer depois. Pelo silêncio, pela fuga, pela ausência de uma voz que dissesse: eu errei. As palavras bateram como um soco no peito. Robinho congelou. A máscara, sustentada por tanto tempo, começou a rachar. Quando finalmente respondeu, a voz tremia, não de raiva, mas de desespero. De alguém que já se perdeu de si mesmo, que vive uma guerra interna entre culpa, vergonha e solidão. Era ali, entre quatro paredes e sem nenhuma câmera por perto, que se revelava a parte mais humana da história. Robinho não era mais um ídolo. Era um homem em ruínas. E Ronaldo, por mais duro que fosse, não era juiz. Era um amigo que decidiu não virar as costas. Que, ao invés de apontar o dedo, estendeu a mão. E esse gesto, simples, silencioso, inesperado, aquele aperto de mão não selava perdão, mas iniciava algo mais valioso: reconexão. Uma ponte entre o que um dia foram e o que ainda podiam ser. Foi nesse instante que, mesmo sem aplausos ou holofotes, uma das cenas mais emocionantes da história recente do esporte brasileiro se desenhou. Dois homens, um marcado pela prisão, outro pela frustração. Dois amigos, sem máscaras, sem escudos. Apenas verdade. Antes de sair, Ronaldo deixou uma frase que ecoaria muito além daquelas paredes. Quando sair daqui, não volta como jogador. Volta como homem. O mundo não precisa de mais ídolos. Precisa de mais verdade. E saiu, silenciosamente, deixando Robinho sozinho, mas pela primeira vez em muito tempo, não completamente perdido. Nos dias seguintes, algo mudou. A cela era a mesma. As regras, as grades, os horários. Mas Robinho parecia outro. Havia em seu olhar uma nova profundidade. Como se aquela conversa tivesse acendido uma luz fraca, mas persistente. Ele passou a escrever cartas. Não a advogados, mas a pessoas que decepcionou. Um gesto simples, mas simbólico. Pela primeira vez, não falava para se defender. Falava para se entender. Do lado de fora, Ronaldo também permaneceu em silêncio. Nenhuma entrevista, nenhuma postagem. Mas quem o conhecia, notava. Ele não era mais o mesmo. Porque, às vezes, a maior transformação acontece, não quando falamos, mas quando escutamos com o coração. A história, inevitavelmente, vazou. Alguém que viu Ronaldo caminhar sozinho pelos corredores frios da penitenciária contou. E quando chegou ao público, causou debate. Não porque todos concordaram, mas porque todos pensaram. E isso, no fim,
foi o mais importante. Porque essa não é uma história de heróis e vilões. É uma história sobre escolhas, consequências e a coragem rara e poderosa de olhar para o passado sem fugir. Sobre a força de estender a mão quando o mundo inteiro diz para virar as costas. Naquela sala simples, não nasceu uma redenção, mas sim, uma semente, de verdade, de humanidade, e, quem sabe, de recomeço. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe, porque talvez alguém próximo esteja precisando ouvir exatamente isso hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe mais histórias como essa, que não falam apenas de futebol, mas da vida como ela realmente é, dura, imprevisível, mas sempre com espaço para recomeçar. Essa não é apenas uma história sobre futebol, é uma história sobre vida, e sobre tudo aquilo que nos torna humanos. Erros, quedas, culpas, mas também responsabilidade, empatia, reconexão. Quando Ronaldo entrou naquela penitenciária, ele não foi o fenômeno dos gramados, aplaudido por multidões. Ele foi um homem, um amigo, alguém que, mesmo ferido pela decepção, escolheu não virar as costas. E essa escolha diz muito, porque em um mundo onde é fácil cancelar, difícil é se aproximar, ouvir, confrontar, oferecer uma verdade firme, sem deixar de lado o afeto. Ronaldo não foi ali para passar pano, e muito menos para fazer média. Ele foi para plantar uma semente. E o mais poderoso é perceber que essa semente não precisa de palco. Ela nasce no silêncio, entre quatro paredes e duas almas despidas. E quantos de nós também carregamos culpas escondidas, erros mal resolvidos, decepções que nos afastaram de pessoas que amamos? A lição aqui não está no gesto de um ídolo, mas na coragem de um ser humano. Coragem de olhar nos olhos de quem errou e dizer: você pode ser melhor. Coragem de reconhecer que ninguém é só o que fez de errado. Que há espaço, sim, para recomeços. Ainda que eles não apaguem o passado, podem construir um futuro diferente. Essa história ecoou porque ela não fala apenas de Robinho ou de Ronaldo. Ela fala de todos nós. Quantos de nós seríamos capazes de visitar alguém que decepcionou o mundo? Quantos teriam humildade suficiente para admitir os próprios deslizes e seguir em frente? É fácil aplaudir vitórias. Difícil é caminhar junto na dor. Mas é nesses momentos incômodos que a transformação verdadeira acontece. Se essa história te fez refletir, se te tocou de alguma forma, então ela cumpriu o seu papel. Aqui, a gente não está apenas contando histórias. Estamos acendendo luzes onde há sombra, provocando mudanças reais, despertando consciências adormecidas. Por isso, te convidamos a ir além. Inscreva-se no canal. Comente aqui embaixo. Conta pra gente como essa história te impactou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Talvez seja a chance de alguém recomeçar. Talvez seja o começo de uma reconciliação. Talvez seja o primeiro passo para que você mesmo comece a escrever uma nova história. No fim das contas, todos somos feitos de escolhas. E sempre é tempo de escolher ser melhor. Vamos juntos. Porque histórias assim não terminam quando o vídeo acaba. Elas continuam dentro de nós.